E tem uma coisa, Vilela, interessante. As pessoas não percebem na internet, principalmente os influencers, né, que há uma distinção entre informação e opinião. Exatamente. E o público também. Aí vem a política do cancelamento. Porque uma coisa é opinião, outra coisa é informação. Vamos diferenciar. Informação é... 2 e 2 são 4. Exatamente, essa é a informação. Agora você pode dizer, não, eu acho que 2 e 2 são 5. E posso até fundamentar. E fazer uma tese em mas cima isso disso. Isso é opinião. Né? Mas as pessoas confundem, todo mundo confunde. Tanto o emissor como o receptor, né? Falando em técnicas de comunicação. Opinião é, eu não gosto de fazer contas. Isso é uma opinião minha. Não, isso é opinião. É. Isso não é uma informação, mas as pessoas, elas entendem, confundem informação com opinião. Não, confundem piada com notícia. Não, porque eu falo assim, sua piada está errada, ela está trazendo uma desinformação, mas a piada não é para informar. Ela, na verdade, ela vai contra isso. Mas é um sinal exterior de burrice, imbecilidade, Vilela, é isso. É não entender ironia. Em geral, o brasileiro não entende ironia. Você tem que realmente falar, olha, eu estou sendo irônico, hein? É uma ironia, porque as pessoas não entendem ironia por uma limitação intelectual, por incapacidade. Porque você vê as pessoas, a maior parte delas, dos brasileiros, são analfabetos funcionais. O analfabeto funcional é aquela pessoa que ela é incapaz de interpretar um texto. É isso que eu sinto. As pessoas que você escreve, a pessoa leu e não entende o que ela leu. E te fala uma outra coisa. Ou mesmo um discurso assim que a gente está fazendo, verbal, as pessoas não são capazes de distinguir do que a gente está falando, de, tipo assim, de sacanagem, de brincadeira, de piada, do que é sério. E isso se dá muito nessas questões identitárias. Isso tudo restringe realmente a liberdade de opinião, de expressão, que, cara, hoje é um problema sério, que é uma conquista da humanidade, né, do século XIX, o humanismo. Hoje se vê ameaçado, né, por um radicalismo e uma falta de noção das pessoas sobre pensar sobre aquilo que você está falando e sobre a intenção daquilo que você fala e separar opinião do que é uma informação. E opinião de ação. São coisas diferentes. Ah, claro. Não, sem dúvida nenhuma. Eu discutir sobre aborto ou discutir sobre qualquer assunto. coisa é diferente de eu fazer a coisa. Então, vou fazer... Tem gente que faz piada sobre violência doméstica. Não quer dizer que ele é a favor da violência Claro doméstica. que não. Ele não cometeu violência. Mas o pessoal coloca no mesmo nível. Exato. Você não pode falar disso. Como se a pessoa estivesse fazendo apologia da violência doméstica. E a gente não pode discutir o assunto. Não, você acaba não discutindo. Não, por exemplo, a questão do aborto, que você falou, eu sempre falo em palestra. Eu, pessoalmente, eu sou contra o aborto. Quer dizer o seguinte, se eu fosse mulher, não praticaria o aborto e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou a favor da descriminalização do aborto. Por quê? Porque eu acho que essa decisão é uma decisão pessoal e intransferível. Primeiro do casal, mas em último termo da mulher, porque é o corpo dela que não vai é o sofrer. Estado que tem. Então não é o Estado, não é a religião, não é a moral, não é nada. Concordo. É uma decisão. Ninguém vai fazer. Ninguém sabe o que está passando. Ninguém vai fazer aborto como vai no spa do pé, entendeu? Não. É um problema, é um perrengue. Traz consequências psicológicas, muito físicas, graves. Então você transformar isso ainda num crime, ou transformar isso numa transgressão, não. Eu acho que, inclusive, você tem que dar todo o suporte, todo o apoio à mulher, porque é uma decisão difícil e ela, às vezes, tem que tomar contra toda a sua vontade, mas tem que tomar. Então, por exemplo, eu, pessoalmente, se eu estivesse confrontado com uma situação dessa, eu não daria força para a minha mulher fazer um aborto. Né? Agora, eu defendo o direito de uma mulher que queira fazer aborto
a fazer aborto e não ser presa e fazer em condições numa clínica, com todas as seguranças, com toda, porque não é fácil e que tenha suporte psicológico depois e tudo mais que for necessário. Não, e que tenha suporte até para conversar com ela e falar, é isso mesmo que você quer? Porque às vezes a pessoa se arrepende, né? Não, às vezes você pode até dar condições para ela, dar condições para que ela não precise fazer isso. Agora, quanto mais... Agora, isso você falou muito bem. Isso é aborto, isso é porte de armas, isso é violência. As pessoas... Você fica interditando a conversa. É o tal do lugar de fala, que parecia uma coisa boa quando começava a falar e virou uma coisa para interditar. Ah, mas você não é mulher, você não pode falar sobre mulher. Pô, então um ginecologista não pode atuar, então, porque ele não conhece um corpo de uma mulher tanto quanto uma mulher. Eu não passo fome, então eu não posso ser solidário com quem passa fome e fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas. Eu sou contra o racismo, eu não posso falar de racismo, eu não posso discutir. Ah, não, você não é negro, você não é preto. Pô, cara, como? E essa questão é engraçada porque... A gente está emburrecendo, é o que você falou. Não, você interdita o discurso, as pessoas ficam com medo de falar com isso, de serem mal interpretadas. E o humor, historicamente, sempre foi uma forma que a humanidade encontrou para poder quebrar o gelo, para ela poder discutir assuntos que são muito duros. Enfrentar situações que são muito duras. Eu me lembro que quando morreram os Mamonas Assassinos, ou quando morreu o Ayrton Senna, a primeira coisa que apareceu foram piadas sobre isso. Claro. Mas por quê? Não é falta de respeito. Não, esse é um fenômeno sociológico. É tão traumático aquilo, é tão duro, a dor é tão grande, que as pessoas fazem piada, que é uma forma de se enfrentar. Quando você vai em velório... Eu ia falar isso. Velório, no começo, é aquela choradeira. Depois de um tempo, tá todo mundo lembrando as coisas engraçadas do cara dando risada. Fala, cara, lembra aquele dia que ele se cagou todo? Isso não é uma falta de respeito, é uma memória afetive boa, é uma coisa de você expurgar, é uma forma de você psicologicamente enfrentar aquela dor enorme, aquele tabu enorme, aquele problema enorme, que é a questão que você trata na sua piada, que você trata na sua anedota, entendeu? É uma forma que o ser humano encontrou, de uma certa forma, de você rir de uma coisa que te apavora. E quando vem alguém e fala, você não pode fazer isso, isso fica enraizado em você e vai fazer mal. Não é só o não pode, Vilela. É assim, se você falar, eu vou te cancelar. Eu vou atrás dos seus patrocinadores, eu vou atrás do seu empregador, vou fazer você ser mandado embora. Exatamente. Eu vou acabar com a sua vida. Eu vou inviabilizar você ganhar a vida trabalhando. Entendeu? Eu vou alijar você da sociedade. Mas tudo isso em nome de coisas boas, né? Porque eu sou uma pessoa boa. O virtuoso. Quem é que na vida não cometeu algum deslize? Quem é que na vida... É engraçado abre o WhatsApp dessa pessoa. Vamos abrir? Não, qualquer um. Qualquer um. As pessoas, elas se imbuem de uma alma pura de vestal, né? De guardião da moral, dos bons costumes, do correto, para julgar o outro. Quando você só julga-te a ti mesmo, procura se examinar. Antes de falar do cisco do outro, tira a trave que está no seu olho. Tem na Bíblia, né? Eu estou o tempo todo me examinando. O da Bíblia e tá na Torá também. Não faz ao outro aquilo que você não queria que fizesse com você. Exato. Mas você não acha que é uma forma de proteção? Porque você vê vários casos de pessoas que cancelavam, que eram esses caras que falavam de suas próprias virtudes. Eu não faço piada machista, eu não faço isso. E depois cai em escândalo. O cara era escroto com mulher, o Márcio Smelling e vários outros casos. Você vê de perto, como diz ninguém é normal. Quer dizer, cara, o problema é o seguinte, na última vez que eu tive na SXSW, que foi Bassó, mas teve lá uma reunião lá dos humoristas, que eu achei, aquela um congresso que tem em Austin, que é a pica das galáxias, da tecnologia, do conhecimento humano. Não é para você, não, que você é muito ignorante. Eu não cheguei nesse... O Mandíbula, então, nem pensando. O Mandíbula nem para varrer a porta. Aí, teve várias conversas. Teve lá uma reunião dos humoristas, e os humoristas todos politicamente corretos. Eu falei, caraca, acabou o humor no mundo. Tá indo para isso, porque fica sem graça.
fica a palestra do TED, sabe? TED. Ninguém passa a mão na bunda do guarda, ninguém fala que o rei tá nu, entendeu? As pessoas morrem de medo de serem canceladas. E isso... E não tem humor com medo, né? Não tem humor é você com medo. empurrar a linha cada vez mais para frente. E vai errar. O pessoal Vilela, entende isso. mais que humor, é a cultura. A cultura tem o papel do artista, da cultura, das artes, é empurrar a civilização adiante. E isso é doloroso, esse processo. Claro que é. É doloroso para a sociedade, é doloroso para os artistas, mas também, por outro lado, ele traz coisas muito boas, né? Traz o teto da Capela Sistina, traz coisas boas, claro. Traz a música, traz o cinema, traz tudo. A gente pode falar também de ciência, né? Quantos caras que quebraram a ciência religião... Ciência é arte, né? Ciência é arte. Exatamente. A Terra é redonda, não. A gente gira em torno do Sol. Quantas pessoas morreram? É a arte de duvidar. Fazer perguntas, né? Fazer as perguntas é isso, porque a humanidade, a gente vive de perguntas. E os ignorantes acham que tem as respostas. Porque a cada resposta que a gente encontra, o que acontece? Aparecem novas perguntas. E é por isso que a gente está em constante movimento. E a arte, principalmente do que a gente trabalha, que é comédia, é fazer pergunta. Por que isso aqui é assim? Exato. É um olhar meio de criança ou de turista, né? Outro dia por que essa jujuba é dessa... Eu não aceito que a jujuba é assim. Vamos falar sobre essa jujuba? E aí você começa a discutir sobre essa jujuba. E aí o ignorante fala, não, cara, é uma jujuba, para. Se de repente uma lei maluca assim, é proibido o consumo de jujuba. Aí eu comecei vai ter boca de jujuba, traficante de jujuba. Exatamente. Né? Vai ter quadrilhas que só especializadas em jujuba, né? E nego vai ficar maluco atrás de jujuba, vai matar por causa de jujuba. Cara, é jujuba. Continua sendo jujuba. É o que está acontecendo com a piada, né? Acontece até com as artes, de uma maneira geral, com a ciência. Que é a ousadia de duvidar, de colocar em questão e de colocar isso a julgamento da sociedade e a julgamento da técnica, do conhecimento, né? Volta à nossa pergunta inicial, né? Será que a gente vive tempos realmente obscuros ou sempre foi assim, né?